Olá a todos! Vamos então para mais uma aula sobre processo de saúde e doença. Já vimos as questões biológicas, já vimos as questões sociais e hoje nós vamos ver mais dois aspectos. A começar pelos processos ambientais que levam ao adoecimento, num viés mais voltado para a nossa realidade farmacêutica. Então, os objetivos dessa aula é que, ao final das aulas, vocês compreendam quais são os aspectos relativos aos processos de adoecimento do ponto de vista ambiental e compreender o papel do farmacêutico nesse contexto geral. Bom, falando-se em questão ambiental e saúde e o meio ambiente como um fator determinante da saúde e da doença, o que nós observamos? Observamos que, recentemente, os rios, principalmente, estão contaminados por aquilo que a gente chama de poluentes emergentes e que a comunidade científica vem pesquisando para entender melhor, até porque tem se notado cada vez mais que esses poluentes emergentes têm, de alguma forma, afetado a saúde dos seres humanos. E merece uma questão especial quem? Os produtos farmacêuticos, que depois, com consumo em massa, principalmente pós a industrialização dos medicamentos, teve-se também uma grande quantidade sendo descartada ao meio ambiente. E no início não se tinha muita preocupação com relação a isso, devido ao fato de ser produtos encontrados em pequenas quantidades. Mas o tempo e a ciência nos mostraram coisas diferentes. Porque a exposição crônica pode desencadear problemas à saúde humana, tanto quanto também desequilibrar o meio ambiente. E, desta forma, a questão do descarte dos medicamentos hoje é uma preocupação muito grande para a questão farmacêutica e também para os profissionais farmacêuticos, porque pode estar aí sendo a origem de vários processos de adoecimento. E de onde que vem essa contaminação dos produtos farmacêuticos? Das indústrias farmacêuticas, pelos seus efluentes, pelo consumo nosso diário e eliminação, e também pelo descarte que a gente faz dos medicamentos que a gente compra, e também a contaminação de origem animal também, no uso veterinário, do qual, somando todos esses fatores, nós temos grande quantidade de produtos que se encontram no meio ambiente. Além disso, as produções em menor escala, como laboratórios de análises clínicas e também farmácias de manipulação, têm contribuído sobremaneira para o aumento desses produtos. E o que a gente sabe é, algo tem que ser feito para ser revertido esta situação. E é importante ressaltar a mudança que se teve no conceito de toxicidade com a chegada desses poluentes emergentes. Antigamente, acreditava-se muito na frase de Paracelsus, no qual dizia que todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então, se você tinha presença de substâncias em pequena quantidade nas águas, não teria problema, porque estaria muito longe da dose tóxica daquele produto. Mas o que o tempo mostrou para a gente? O tempo mostrou que o tempo é determinante para a contaminação também, pois existe um fenômeno chamado bioacumulação, no qual os produtos ficam no nosso organismo por longo tempo e vão se acumulando, e um dia, depois de um certo tempo, irá se manifestar de forma tóxica. Foi assim com os agrotóxicos, E no livro Primavera Silenciosa, a pesquisadora Haeckel já trouxe essa questão, evidenciando os riscos futuros, do qual realmente, da data do lançamento do livro até a ocorrência dos problemas que ela mencionava, demorou-se cerca de 20 anos, mas ela estava certa quanto à sua previsão. Realmente havia um risco de bioacumulação de agrotóxicos e as pessoas não ficavam doentes imediatamente. O processo de adoecimento era lento e gradual. E o que mais preocupa é a questão, dentro dessa lógica, de que não é mais a dose, mas assim o tempo de exposição, a contaminação que nós temos dos nossos recursos hídricos. Por quê? Porque água a gente consome todo dia. Então a poluição emergente ela se divide em vários tipos. Temos os chamados interferentes endócrinos,
que altera a nossa função hormonal normal. Temos os medicamentos de forma geral, que também altera, como os anti-inflamatórios, como o diclofenaco, como o nimesulida, que pode alterar, por exemplo, funções dos rins, por exemplo. E temos os resíduos de serviço de saúde, aquilo que é descartado em hospitais, aquilo que é descartado em farmácias, que não são medicamentos, aquilo que é descartado em laboratórios de análises clínicas. Tudo isso é considerado poluente emergente e vem afetando a população de forma lenta e gradual. E a gente precisa estar atento a isso para descontaminar. Lembrando que as nossas estações de tratamento de água não estão preparadas ainda para lidar com isso. Falta pesquisas para tal. Então, interferentes endócrinos, tem uma grande quantidade de situações que afetam a saúde humana, os medicamentos também e os resíduos em saúde também. Vamos pegar um exemplo desta questão da toxicidade. Vamos falar dos interferentes endócrinos, que são as substâncias que têm esse potencial de afetar o nosso processo hormonal natural quando vem do meio ambiente. Exemplo de interferente endócrino que a gente pode destacar são os derivados do estradiol, como, por exemplo, os anticoncepcionais, como 17-alfa-etilestradiol, ou medicamentos usados para reposição hormonal, como a estrona e o estriol também. O que acontece? O descarte inadequado desses produtos, ou até mesmo a não existência de formas de remover essas substâncias das águas, tem feito que elas se tornem persistentes no meio ambiente, dos recursos hídricos, e que nos afete de alguma maneira. Dentro destas condições, então, o que nós temos? Nós temos grande quantidade de excreção diária. Algumas seriam normais, como as mulheres grávidas, ou utilizando anticoncepcionais, mas temos também um aporte extra, principalmente vindo dos descartes dos anticoncepcionais de forma equivocada e que chega no meio ambiente. Então, hoje em dia, nós temos, principalmente do beta-17-estradiol, uma grande quantidade presente em águas, que vem de origem do descarte, dos resíduos de efluentes não tratados e de outras, também das farmácias de manipulação, que não sendo tratados, acabam chegando na água e, de uma certa forma, acaba retornando a gente. Em quantidades pequenas, sim. Que não vai trazer efeito a curto prazo? Não. Mas a longo prazo, sim, tem afetado bastante a saúde, principalmente das mulheres. E aqui, um trabalho feito no ano de 2008 por dois pesquisadores, o Warren e o Maniero, do qual eles fizeram uma revisão bibliográfica e apontaram as principais enfermidades que aconteciam pelos interferentes endócrinos. Daí, um estudo de 92 falava que a exposição crônica pode levar à diminuição do esperma entre homens, levando à infertilidade. Outro estudo de 2005 falou do criptorquidismo, que é alterações no testículo do homem, que pode gerar também infertilidade. Um estudo de 94, 2003 e outro de 2002 falaram da questão do câncer testicular, que vem aumentando em função dos hormônios presentes nas águas. Um estudo de 2003 falou da questão do câncer de próstata, que também vem aumentando em função dessa exposição que vem acontecendo. Câncer de mama, também um estudo de 2004 apontou isso. Endometriose é uma das doenças que mais vem tendo o número de casos aumentados em função dos interferentes endócrinos. O estudo de 2004 apontou de novo a endometriose como uma doença que vem tendo seu número aumentado. E a puberdade precoce também é uma situação que pode acontecer. Então, o que nós observamos? Que esses produtos farmacêuticos presentes na água, presentes no meio ambiente, vêm sim afetando a nossa saúde, vêm afetando o sistema de saúde e trazendo doenças que antes eram em menor quantidade ou algumas até mesmo inexistentes. Para ilustrar essa questão do impacto do meio ambiente na nossa saúde como agente causador de doença e que afeta inclusive o sistema de saúde, vamos pegar o exemplo da endometriose.
Endometriose, de uma forma bem simples, né, a gente a define da seguinte maneira. É uma doença no qual as mulheres que têm, né, exposição a hormônios e sistema hormonal afetado, elas têm uma menstruação diferenciada, uma menstruação que se chama menstruação retrógrada, do qual, em vez do endométrio descer pela cavidade vaginal, ele acaba saindo por outros locais, como nas trompas, chegando, né, a outros locais na parte externa do útero. E o que acontece? Esse endométrio que fica na parte externa do útero é tecido inflamado e causa muita dor. E as mulheres têm fortes dores que acabam sendo confundidas com cólicas. Mas não são cólicas, porque elas são altamente incapacitantes. Não permite que a mulher, por exemplo, consiga sair da cama para ir trabalhar, porque as dores são muito intensas. Mas como é uma questão que vem aumentando em função do advento da poluição emergente, o que acontece? Nem profissionais de saúde, nem o sistema de saúde, de uma forma geral, está preparado para lidar com isso. E existe muita confusão com a questão de uma cólica simples. E não é uma cólica simples. Podemos ver, né, inclusive, neste depoimento, que a questão da endometriose ainda não é bem tratada e cuidada, porque aumentou-se muito os números de casos e talvez a gente não tenha profissionais preparados para lidar com esta situação. Foi a infertilidade que levou Celsa a uma peregrinação sofrida de quase 15 anos. Quantos médicos você consultou, Celsa? Ai, doutor, mais de 15 médicos. Rede pública, convênio, médicos particulares. E nenhum médico desse que você procurou pensou que pudesse ser endometriose? Eu não ouvi de nenhum médico a palavra endometriose. Uma médica começou a gritar na sala. Estéril. Que era estéril, que tinha que desistir dessa ideia de querer engravidar, que tinha que adotar uma criança que resolveria o problema. Eu teve um médico, inclusive, que ele falou para eu arrumar um cachorrinho, que eu ia engravidar logo, depois que eu arrumasse esse cachorrinho. E eu saí de lá totalmente frustrada, né? Assim como Raquel, Celsa convive com cólicas fortes. Uns 3 dias antes de menstruar, eu já sinto essas dores, eu já tenho que me precaver com medicação. Eu tomo cerca de uns 15 comprimidos nesse período. No final de 2011, um susto. Fui ao toalete e eu vi que estava saindo sangue pelo meu reto. Eu pensei logo que eu estava com câncer. Meu médico receitou castanha da Índia porque, segundo ele, eu estava com hemorroidas. O sangramento parou, mas voltou no mês seguinte. Celsa ficou internada por uma semana, fez vários exames e continuou sem diagnóstico. Depois de 2 meses, procurou um proctologista, médico especialista em doenças do reto e do ânus. E ele falou, olha, você tem um fluxo de endometriose no intestino. Esse diagnóstico foi feito quando? O ano passado. Você, então, começou a ter cólicas fortes com 17 anos? Sim, nessa idade. E foi receber o diagnóstico de endometriose? Com quase 37 anos. 20 anos mais tarde. 20 anos mais tarde. O que nós observamos nesse trecho dessa reportagem? Um completo total despreparo de profissionais, de sistema de saúde para uma doença que está se tornando cada vez mais frequente. E qual a origem dela? A origem dela está, em grande parte, ao impacto ambiental que existe, pelo descarte de medicamentos, pela questão do descarte incorreto de hormônios, entre outros. Se a gente observar uma relação de causa e efeito, o que acontece no final das contas? Acontece que nós precisamos ter cuidado com esses resíduos medicamentosos de saúde que são descartados para que a gente tenha, né, condições de não propagar essa doença dessa forma. Porque se a gente não cuidar do descarte e não criar meios para reduzir a quantidade desses produtos nas águas, mais pessoas vão adoecer.
E o que vai acontecer? O sistema de saúde talvez não esteja preparado, profissionais não estejam preparados, e a gente pode ter uma situação como essa que a gente acabou de observar, né? Uma pessoa demorar 20 anos para ter um diagnóstico. É por essa razão, então, que a gente faz pesquisas, né? E meu grupo de pesquisa já até chegou uma vez, né, ficar em segundo lugar num prêmio de inovação, no qual a gente trabalha muito a questão da remoção desses produtos, né? A gente pesquisa formas de encontrar processos químicos para degradar esses hormônios em água, para que a água realmente seja saudável. Então, o farmacêutico hoje tem essa responsabilidade também. Analisar a qualidade da água que a gente consome. Por quê? Porque tem resíduos de medicamento e às vezes o farmacêutico, né, precisa se envolver nisso, porque ele é o profissional mais preparado para lidar com essa situação. Porque ele sabe dos efeitos que o medicamento tem, ele sabe da química, ele sabe dos efeitos secundários que pode existir com aquela molécula e tudo mais. E hoje nós temos então essa responsabilidade. Também olhar para o meio ambiente e tratá-lo de forma... E é por isso, então, né, que a gente se envolve, né, em pautas no Conselho de Saúde para falar sobre a questão do impacto ambiental. Temos que chamar a atenção da autoridade para esta condição. Temos que conscientizar a população sobre o descarte correto de medicamento, conscientizar a população sobre os riscos que tem de não ter o cuidado com os resíduos de saúde de uma forma geral, incluindo, né, as máscaras que se usa, outros produtos de saúde também. E assim a gente vai trabalhando, né? A gente está batalhando aí, meu grupo de pesquisa, para aprovar um projeto de lei com relação à questão, né, de descartes de produtos de saúde, como agora agulhas e seringas. Mais para frente a gente vai entrar com uma consultoria para um projeto de lei sobre descarte de medicamentos. E também, né, estamos estudando a questão, né, do descarte dos laboratórios de análises clínicas, também em parceria com a prefeitura. E temos agora, né, atualmente, né, um projeto de pesquisa acontecendo, muito voltado para essa questão específica do diagnóstico tardio em mulheres portadoras de endometriose, do qual a gente está investigando os motivos que levam a isso e qualificar os profissionais sobre esta realidade. Então, o farmacêutico atua em várias frentes. O farmacêutico está lá na bancada do laboratório tentando descobrir como decompor esses poluentes emergentes. O farmacêutico está batalhando para conseguir mudanças nas leis, para que as pessoas, né, adotem normas seguras com relação a descarte dos medicamentos. A gente pressiona também, né, os estabelecimentos farmacêuticos para ter o recolhimento correto. E também a gente quer entender, né, já que essas doenças, né, e especificamente a endometriose, está aumentando, quais são os motivos e como que a gente pode contribuir para os outros profissionais para que esse problema não aconteça. Ou o problema que a gente acabou de ver de se ter 20 anos para se ter um diagnóstico. Uma vida inteira, né? E claro, com consequências bem danosas para aquela pessoa. Bom, então temos que ter muito cuidado, muita atenção com a questão ambiental, temos que ter muito cuidado, né, com relação ao descarte dos medicamentos, saber que isso é uma realidade adversa e como farmacêuticos batalhar muito para reverter isso, para que as coisas não aconteçam da forma como está e a gente acabe adoecendo cada vez mais, né? E eu encerro com essa imagem, né, que eu acho bem interessante, que é uma questão, né, de uma profissional de limpeza olhando um trabalho científico. O que me chama a atenção é o seguinte, né, a gente quer um mundo cada vez mais limpo, né? Os pesquisadores, né, querem um mundo mais limpo, os farmacêuticos que têm essa vertente de lutar por um ambiente saudável, né, que os medicamentos não contaminem, causem doença. A gente quer um mundo, sim, mais limpo também, como essa profissional tem. Mas uma coisa é certa, a gente se serve todo dia do trabalho dessa profissional, a gente sempre é beneficiado todo dia com o trabalho desta profissional, e o recado que eu dou é: farmacêuticos que querem fazer pesquisa, que levem a pesquisa bem a sério, para que nosso trabalho também seja tão importante como o trabalho desta profissional aqui. Que as pessoas sintam falta, que as pessoas sintam a importância
e que nós, né, consigamos fazer realmente um mundo limpo, onde todos se beneficiem, né? E este é o recado final desta aula, né? Então, farmacêutico pesquisador de área ambiental, né, que ele faça um trabalho que realmente, né, faça diferença. Assim como essas profissionais são dedicadas, né, e a gente se serve muito dos ambientes limpos, que é muito importante para a gente, e às vezes a gente nem sequer, né, tem a iniciativa de agradecer pelo trabalho que elas fazem. Ok, gente? Esse é o recado, então. Muito obrigado. Confira se há alguma atividade no ambiente virtual, e é isso aí.